Capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Iavé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus, e os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Iavé? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo. O que disserdes, eu vô-lo farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante Iavé na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Iavé. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Iavé entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Amoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá, e entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante de Iavé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro e o estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi tirou dali os ossos de Saul e os de seu filho Jonatas, e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os de seu filho Jonatas e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Selá, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com a sua guarda, combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos, e além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel.
Mais tarde, ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzate, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Safe. Ainda em Gobe, outro embate contra os filisteus. Elanã, filho de Jaré, Oregim, Tecelão, Jair de Belém, matou Lame, o irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate, e havia ali um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia, ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa em Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Capítulo 22. Este é o hino que Davi dedicou e cantou a Iavé, quando o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das garras de Saul. Diz o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte, meu refúgio, ó meu Salvador. Tu me livras da violência, digno é o Senhor de todo louvor. Eu invoco a Iavé e sou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo devorador. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou das nuvens escuras carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e afugentou meus inimigos, com seus raios os arrasou. O fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da sua severa repreensão, ó Senhor, com o sopro forte das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me agarrou, arrancou-me das águas profundas, livrou-me do meu adversário poderoso, de todos os meus inimigos, muito mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha infelicidade, mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. O Senhor me tratou conforme meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser, não me desviei dos seus decretos e preceitos. Tenho sido irrepreensível para com ele e não permiti praticar qualquer mal. O Senhor me recompensou segundo a minha justiça, conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos. Ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os pobres e os que são humildes, mas humilha os soberbos e altivos. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha a não ser o nosso Deus? O Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito.
Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, exercita minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da salvação, tua mão direita me garante a vitória, desces ao meu encontro para dignificar-me. Aplainaste o meu caminho para que, andando livre, meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. Arrasei-os e não conseguiram reerguer-se, morreram debaixo dos meus pés. Deste-me poder para a batalha, subjugaste os que me traíram e voltaram-se contra mim. Colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por salvação, mas não houve quem os livrasse. Clamaram até pelo Senhor, mas ele não lhes respondeu. Eu os reduzi a pó, poeira que o vento carrega. Pisei-os como quem pisa na lama das estradas. Tu me livraste de um povo rebelado, fizeste-me o grande chefe das nações. Um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se curvam a mim. Todos perderam a coragem, enfraquecidos e apavorados, saem dos seus redutos. O Senhor vive, bendita a rocha da minha vida. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que pelo meu bem executou vingança e que fez as nações me servirem. Tu me salvaste dos meus inimigos, sim, fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste. Por isso eu te bendirei entre todas as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu santo nome. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel, por Davi e por toda a sua descendência, para sempre. Capítulo 23. Foram estas as últimas palavras de Davi, oráculo de Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito de Yahvé falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça? Quem governa as gentes sob o temor de Deus? É como a luz da alvorada ao nascer do sol, num amanhecer sem nuvens. É como os primeiros raios de sol, depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora, como espinhos que não são reunidos com as mãos. Quem os deseja tocar, faz uso de alguma ferramenta de ferro ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão todos completamente queimados, onde quer que estejam. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus e haviam se juntado para a guerra, quando o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. Depois deles, Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação e defendeu-a e massacrou os filisteus, e Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava chegando o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão.
onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nesta época, Davi se encontrava em seu refúgio forte, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. E Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco da água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que fica próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou-a como libação, uma oferta diante de Iavé, e declarou: que me livre Iavé de beber desta água, seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo, Davi recusou-se a beber daquela água. Foram estes, portanto, os feitos dos 3 guerreiros conhecidos como os 3. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 soldados, tornando-se tão famoso quanto os 3. Ele foi mais notável que todo o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe do grupo, mas nunca chegou a ser tão famoso quanto os 3. Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos de coragem e lealdade. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e no tempo da neve desceu numa caverna e matou um leão. Matou também um egípcio, homem alto e forte, ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança das mãos e o liquidou com sua própria arma. Estas, pois, foram as grandes realizações de Benaia, filho de Joiada, que também foi considerado entre os famosos como os 3 principais guerreiros de Davi. Recebeu mais honras e homenagens do que qualquer dos soldados do grupo dos 30, contudo jamais igualou-se aos 3, mas Davi lhe confiou o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 eram contados Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Eles de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aui, Maarai de Netofate, Elebe, filho de Baaná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos ribeiros de Gaás, Avi Alvon, o Arvatita, Asmavate de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem Jonatas, filho de Chama, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliam, filho de Aitofel, o Glonita, Esrai de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobal, filho de Agade, Zeleque de Amon, Narai de Beerote, o escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e o Itita Urias. Houve, portanto, 37 guerreiros famosos ao todo. Capítulo 24. Então, mais uma vez, irou-se Iavé contra Israel e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército que estava com ele: percorrei, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. E Joabe respondeu ao rei: multiplique, Iavé teu Deus, o povo 100 vezes mais do que é agora, de sorte que os olhos do Senhor meu rei o contemplem. Mas por que teria o Senhor meu rei tal desejo? Entretanto, a palavra do rei prevaleceu sobre o questionamento de Joabe e sobre a ponderação dos comandantes do exército. Então Joabe e os comandantes do exército saíram da presença do rei com o objetivo de realizar a contagem de todo o povo de Israel, e atravessando o rio Jordão, deram início ao censo em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois partiram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e a terra de Tatim-Rodeste, a nova Cádiz dos Hititas. Chegaram a Iã e Adã e às cercanias de Sidom. Dali seguiram rumo à fortaleza de Tissor, Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus.
e por último foram até Berseba, na região sul de Judá, o Neguebe. Tendo percorrido toda a terra, retornaram a Jerusalém ao final de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. E Israel contava naquela ocasião com 800.000 homens capazes para o serviço militar, e em Judá mais 500.000 soldados. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Yahvé: cometi um grave pecado. Agora, ó Yahvé, perdoa esse erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando, ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gade, o vidente e profeta a serviço de Davi, esta palavra: vai dizer a Davi, assim diz Yahvé, eu te ofereço 3 opções de castigo, escolhe uma delas, e eu a executarei em punição por tua falta. Então Gade correu à presença de Davi e lhe declarou: que preferes que te aconteça? Que 3 anos de fome caiam sobre a tua terra, que caminhes 3 meses fugindo de teus inimigos, que te perseguirão implacavelmente, ou 3 dias de praga sobre tua terra e teu povo? Reflete bem e decide que resposta devo apresentar diante daquele que me enviou. Davi respondeu a Gade: eis que é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos de Yahvé, porquanto enorme é a sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. Sendo assim, o Senhor mandou a praga sobre todo o Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan a Berseba, do norte ao sul da nação. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão para destruir Jerusalém, Yahvé, conduído, decidiu suspender sua punição ao povo e ordenou ao anjo que estava destruindo a população: basta, retira a tua mão agora. Naquele momento, o anjo do Senhor estava próximo da eira, o terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Yahvé: fui eu quem pecou. Só eu sou o culpado da iniquidade. Essas pessoas não passam de ovelhas, que mal fizeram? Venha, pois, sobre mim o teu castigo e sobre a minha família a tua correção. Nesse mesmo dia veio Gade à presença de Davi e lhe orientou: sobe e ergue um altar a Yahvé na eira de Araúna, o jebuseu. Sem demora, subiu Davi segundo as instruções de Gade, como Yahvé lhe ordenara. Assim que Araúna viu o rei e os seus soldados dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto rente ao chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti este terreno e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor meu rei a tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha, o servo do Senhor meu rei. Tudo entrega de boa vontade ao rei. E concluiu Araúna: que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. Contudo o rei replicou a Araúna: não, eu faço questão de comprar tua eira por preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. Davi construiu ali um altar a Yahvé e lhe ofertou holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra, e extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias.